Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Enquanto você está à procura do texto, eu quero manifestar a minha gratidão de estar com vocês nessa noite tão abençoada. Deus tem sido misericordioso comigo, gracioso, e tem me dado oportunidades de conhecer o seu povo. E hoje, aqui eu estou impactado com tudo que estou vendo. Deus seja louvado pelos adolescentes, pelos jovens, que a boa mão de Deus continue sobre vocês. Ao pastor Clarismundo, minha gratidão, Deus abençoe, obrigado pela gentileza de me receber, tá bom? Ao querido Jordan, muito obrigado pelo convite, tá bom? Você, sua esposa, toda a liderança, prazer estar com vocês. Que coragem a sua me trazer nessa noite, viu? Pastor Zezinho, obrigado, viu? Descobri que o pastor Zezinho tem parentes, pessoas lá em João Pessoa, a melhor capital do Nordeste, viu? Não fiquem com inveja. Quem não visitou João Pessoa ainda, estou aqui fazendo a propaganda, tá bom? Chegando lá, me chama que eu levo você para conhecer o pôr do sol do Jacaré. Mas não tem jacaré, viu? É só o pôr do sol. O nome do lugar é Jacaré. Gente, eu quero também louvar a Deus pela vida de amigos que passaram por aqui, nesse púlpito, pastores, pregadores, o Fabiano, também o Otoniel Gomes, homens de Deus que passaram aqui. Então, para mim é uma alegria dividir o púlpito dessa festa com eles. Quero parabenizar o jovem que trouxe a saudação. Como é o nome dele? Gabriel. Gabriel é solteiro, é? Solteiro? Namorando? Solteiro? Solteiro? Então, olha, fotógrafo, pregador, bonito e ainda está solteiro. Glória a Deus. Se fosse as irmãs, viu? Depois do culto, tá, irmão? Glória a Deus, irmão. Depois tu manda um pix para mim, Gabriel, tá bom? Queridos, vamos ler o texto sagrado. Quero agradecer o pessoal do som, viu? Estamos chegando nas últimas mensagens do período do carnaval. Precisamos muito da ajuda de vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 1 a seguir, diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E falavam em línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Tome seu assento. Que o Senhor nos ajude a ministrarmos a sua palavra. Esse texto narra-nos um ambiente que até então estava sendo dominado pelas trevas. O príncipe das potestades do ar, os dominadores desse mundo tenebroso, as hostes espirituais da maldade estavam dominando este lugar.
O nome dele, Éfeso. Éfeso foi uma das 5 principais cidades do mundo antigo, capital da província romana da Ásia Menor. Em termos populacionais, chegou a ter aproximadamente 300 mil habitantes. No tocante à sua religiosidade, Éfeso era uma cidade idólatra, e a maior idolatria era ofertada à deusa Diana, também conhecida como Ártemis, a deusa da fertilidade e dos instintos sexuais dentro da cultura greco-romana. Essa deusa era tão adorada que foi construído em sua homenagem um templo considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Pessoas de todos os lugares vinham até Éfeso para adorar essa deusa, deixar as suas oferendas, como também levar um exemplar de sua imagem para casa. Além disso, estudando sobre esta cidade, eu percebi que haviam vários mágicos e feiticeiros que se utilizavam de suas magias e delas tiravam o seu sustento. É baseado nessas informações que eu cheguei à seguinte conclusão: Éfeso foi sim uma cidade dominada pelas trevas. O texto bíblico mostra-nos que mesmo antes da chegada do apóstolo Paulo a este lugar, um homem fervoroso de espírito, conhecedor das sagradas escrituras, estava ministrando aqui nesta cidade. O nome dele, Apolo. Apolo tinha uma mensagem sincera e verdadeira, porém incompleta. A Bíblia diz que ele não conhecia o revestimento de poder, apenas o batismo de João. Contudo, o seu trabalho foi extremamente relevante nesse lugar, e ele conseguiu sim gerar alguns discípulos para o Senhor em Éfeso. Mas esse Apolo, que estava trabalhando nesta cidade, ele resolveu sair de Éfeso e ir para a cidade de Corinto. Essa informação está no verso de número 1 da nossa leitura. E tendo ele ido a Corinto, Paulo, depois de ter passado por todas as regiões superiores, resolveu vir a Éfeso para dar continuidade ao trabalho de Apolo. Vale a pena pontuar que Atos 19:1 não é a primeira passagem de Paulo em Éfeso. Ele já veio a esta cidade, mas ele não fixou residência. Mas agora é diferente. Ele está vindo para morar e dar sequência à sua chamada missionária. E quando ele chega na cidade de Éfeso, ele tem um encontro com 12 varões, 12 homens, 12 discípulos. E com estes varões ele inicia uma conversa. Provavelmente esta conversa teve diversos assuntos. Contudo, o escritor, que é Lucas, faz questão de registrar apenas o assunto principal desta conversa, o centro desse diálogo. Qual é o assunto principal desta conversa, Diego? É o Espírito Santo. É a partir desse assunto que a história dessa cidade vai ser transformada. Mas esse assunto é tão poderoso assim? O Espírito Santo é muito poderoso. E acerca do Espírito Santo, Paulo vai fazer uma pergunta, e a pergunta está no verso de número 2. Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Este receber do verso 2 em nada tem a ver com a habitação do Espírito, porque a habitação do Espírito a gente se torna à medida que a gente faz uma aliança com o Senhor Jesus. Se essa aliança é sincera e verdadeira, se você de fato está passando pelo processo da santificação, se você foi justificado, está sendo regenerado e a salvação lhe alcançou,
automaticamente você se tornou templo e morada do Espírito Santo. Mas o apóstolo Paulo não está falando de habitação. A pergunta está relacionada ao revestimento de poder. A promessa que o Pai fez e que está presente na antiga aliança. Deus utilizou-se dos seus profetas para dizer assim: derramarei água sobre o sedento, rios sobre terras secas, o meu espírito sobre a posteridade do meu povo e sobre os seus descendentes. Deus também usou Joel para dizer: e há de ser que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os velhos sonharão, os jovens terão visões, e até sobre servos e servas naquele dia, ou naqueles dias, derramarei do meu espírito. Essa é uma das grandes promessas da Bíblia Sagrada, porque na antiga aliança, o Espírito Santo costumava descer sobre algumas classes de pessoas, sacerdotes, profetas, juízes, alguns reis. Em raras exceções, ele visitava pessoas que não possuíam essas identificações. Mas agora Deus está usando o profeta Joel para dizer que esta barreira foi quebrada. Não será apenas sobre sacerdotes, profetas, juízes e reis. Será sobre todos aqueles que creem. Todos aqueles que pedirem para recebê-lo. Pois bem, a promessa passou. O Senhor enviou um profeta para mais uma vez confirmar esta promessa. O nome dele, João Batista. João Batista, ele é diferenciado porque o texto bíblico diz que ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Quando João nasceu, cresceu, desenvolveu e iniciou o seu ministério, ele tinha duas mensagens. Ele dizia o seguinte: olha, arrependei-vos, convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas ele também tinha uma mensagem pentecostal. Ele dizia assim: eu batizo com água para o arrependimento, mas está vindo um aí, ele é mais poderoso do que eu não sou digno de desatar as suas alparcas, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E certo dia João se encontrou com ele no Rio Jordão, e o Espírito de Deus falou com João, e João parou o seu batismo, apontou para ele e disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se aproximou, João já estava preparado para ser batizado por ele, mas ele disse assim: João, me batiza, porque convém cumprir em mim toda a justiça. João batizou, e saindo ele das águas, ele fez uma oração, e quando ele orou, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e uma voz bradou dizendo: este é o meu filho amado, e a minha alma tem prazer nele. Quem é ele? Jesus Cristo de Nazaré. Ele inicia o seu ministério, ele começa a curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos, ensinar todo o seu povo até o dia que chegou o momento da crucificação. Ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou, se apresentou diante dos seus discípulos e renovou a promessa dizendo: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas recebereis o Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Depois destas palavras, Jesus subiu, uma nuvem ocultou. Daqueles que ouviram esta mensagem, aproximadamente 120 entraram dentro do cenáculo e passaram-se alguns dias. Na verdade 9 dias e nada acontecia. Mas no 10º dia, cumprindo-se o dia de Pentecostes, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso,
E encheu toda a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, que pousava sobre cada um deles. E todos, sem exceção, foram cheios do Espírito Santo. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Que culto maravilhoso é esse, onde entram 120 vazios, mas os 120 saem cheios. Que culto glorioso é esse, onde a porção do Espírito desce sobre todos aqueles que estão pedindo. E eu disse: Deus, qual é o segredo de todos serem cheios? Aí o Senhor disse assim: todos estarem envolvidos no mesmo propósito. Ali no dia de Pentecostes não haviam propósitos diferenciados. Ninguém estava ali em busca de um carro novo, ninguém estava pedindo pela sua casa nova, ninguém estava pedindo por um relacionamento amoroso. Não, estavam todos ali dizendo: só sairemos daqui quando a promessa do Pai for cumprida. Só sairemos aqui quando o Espírito Santo descer. E eu quero dizer aqui nesta noite para você que chegou nessa última noite de congresso: se a sua mente estiver concentrada nos céus, você vai receber a porção que o Senhor tem para nós aqui nessa noite. Você acredita que Deus tem uma porção nova para nós aqui nessa noite? Levante a sua mão e dê um brado de glória a Deus bem forte aqui nessa casa. É sobre esta experiência que Paulo está questionando os discípulos. Era como se ele dissesse assim: ei, já aconteceu com vocês o que aconteceu com os 120 dentro do cenáculo. Vocês já foram revestidos de poder, vocês já experimentaram a nova dimensão do Espírito, vocês já falaram em línguas espirituais, conforme o Espírito Santo concede. Essa é a pergunta de Paulo a esses irmãos. E perceba que essa pergunta está sendo feita logo no diálogo inicial de Paulo com os discípulos. Por quê? Porque na mente de Paulo é urgente eles passarem por essa experiência. A maior urgência da tua vida aqui nessa noite, jovem, não é casar ainda. Você vai casar, nem tampouco passar no Enem. A maior urgência que você tem aqui nessa noite é ser cheio e cheia do Espírito Santo. Perceba o senso de urgência. É na primeira conversa que Paulo apresenta o Espírito. Na primeira conversa, Paulo vai orar sobre eles, o Espírito Santo vai descer, eles vão falar em línguas e eles vão profetizar. Tudo isso na primeira conversa, no primeiro diálogo, porque na mente de Paulo é urgente eles passarem por essa experiência. Deixa eu dizer uma coisa: nós, como igreja pentecostal que somos, na verdade, a igreja brasileira pentecostal é o maior movimento pentecostal do mundo. Vou repetir: os crentes pentecostais brasileiros formam o maior movimento pentecostal do mundo. E nós, como pentecostais que somos, não podemos colocar esse assunto numa prateleira secundária. Não podemos pegar esse assunto e retirar dos nossos púlpitos, das nossas tribunas, porque as nossas raízes são essas. Quando Deus trouxe 2 jovens missionários para cá, Deus colocou uma mensagem no coração desses jovens, e esses jovens começaram a pregar. Quem são eles? Daniel Berg e Gunnar Wingre. A mensagem era: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e em breve voltará para buscar a sua igreja. E eles diziam: este batismo é evidenciado pelo falar em outras línguas. As primeiras pessoas que começaram a acreditar nessa mensagem foram 2 mulheres, Maria de Nazaré e Celina de Albuquerque. E diz a história no dicionário do movimento pentecostal, escrito por Israel de Araújo, editado e organizado pela CPAD. Diz a história que depois de um culto de quinta-feira, elas saíram do culto e foram para a casa de Celina e começaram a orar e a dizer: se isso é verdade, Jesus, se o que os missionários estão falando é de verdade, batiza a gente com o Espírito Santo.
E a história diz que de 1h Jesus desceu na casa de Celina e batizou Celina com o Espírito Santo e com fogo. Maria de Nazaré não foi batizada nesta noite, mas ela testifica dizendo que de 1h até 3h não saía outro idioma da boca de Celina, a não ser o idioma que o Espírito Santo colocava nos seus lábios. Posteriormente, a Maria de Nazaré foi para uma reunião de oração num porão, onde Daniel Berg e Gunaving moravam. E nesta reunião de oração, Jesus também batizou Maria de Nazaré. Oh, glória a Deus. Se eu fosse mulher, eu tinha dado um glória mais alto aqui nessa noite, porque Deus começou a incendiar esta nação através de vocês. Será que os homens podem dar glória ou está difícil? A gente começou assim. As nossas raízes são essas. Mas o que é que está acontecendo hoje? Os púlpitos estão sendo invadidos por mensagens antropocêntricas, por mensagens de autoajuda, mas não de ajuda do alto. São mensagens que falam sobre diversos assuntos, que falam sobre aquilo que o dinheiro pode comprar. Mas nós não vamos se calar. Em pleno século 21 nós vamos continuar pregando e dizendo: Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. E não se incomode com as páginas que estão surgindo por aí, querendo fazer chacota do movimento pentecostal, pegando esses movimentos estranhos e querendo colocar a gente dentro de um saco só. Epa, deixa eu dizer aqui, nós não somos o povo da rosa ungida. Nós não somos o povo do sal grosso. Nós não somos o povo da oração do copo com água, não. A gente não precisa de talent. Nós não precisamos de coisas do judaísmo aqui dentro, não, meu filho. Mas a gente é pentecostal clássico. Então, olha para esse crente que está do teu lado aí e diz assim: você é pentecostal clássico. O que é isso, Diego? Você é o povo do batismo do Espírito Santo com línguas de fogo. Quem é pentecostal clássico aqui, levanta essa mão para cima, dá um brado de glória a Deus. Eu já estou ouvindo barulho de língua estranha aqui nesse ambiente. Eu já estou vendo que a chama está acesa aqui nesse lugar. E não tem Satanás do inferno que apague esta chama que está acesa entre vós. São 113 anos de história. E se Jesus não voltar, vai vir mais 100 anos. E a gente vai continuar falando em línguas de fogo. Me permita, irmão, eu não sou pregador de entregar chave de carro nem de casa. Meu negócio é falar aquilo que o dinheiro não pode comprar e que Deus vai te dar aqui nessa noite. Quem crê que vai receber aquilo que o dinheiro não pode comprar, levante a mão e dê glória a Deus. Se possível for, para me ajudar a aumentar o meu retorno, diminuir o compressor, me ajuda a terminar a mensagem. Vamos lá. A pergunta é: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E a resposta é essa: e eles disseram-lhe: nós nem ainda sabemos que haja Espírito Santo. Quem é este? É um pregador que vai vir aqui no domingo pregar para a gente. É uma autoridade da cidade de São Paulo. É alguém que está chegando para nos visitar, congregar conosco. Perceba que na resposta desses discípulos há uma deficiência na vida deles. Eles são religiosos sim, mas eles não são espirituais. Eles são religiosos sim, mas eles não têm intimidade com o Espírito Santo. Eles não sabem quem é o Espírito Santo. Eles sim ouvem mensagens. Eles sim cantam hinos, até contribuem. Tudo aquilo que a fé propõe e devemos fazer, mas eles não têm ainda intimidade com o Espírito. E qual é o problema de eu ter tudo isso, fazer tudo isso
e não tenho intimidade com o Espírito Santo, eu não consigo influenciar as pessoas que estão à minha volta. Essa influência só é exercida quando eu tenho intimidade com o Espírito Santo de Deus. Mas Diego, quem é o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo não é aquele que os testemunhos de Jeová falam. Os testemunhos de Jeová dizem que o Espírito Santo é uma força ativa enviada por Deus a essa terra. O Espírito Santo não é aquilo que os espíritas kardecistas falam sobre ele. Os espíritas kardecistas dizem: ele é mais um entre tantos espíritos bons que Deus enviou a essa terra. Não, o Espírito Santo não é uma força, ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é mais um entre tantos, ele é o único Espírito de Deus. Ele é o Deus desta igreja. Como é que você prova que o Espírito Santo não é uma força e sim uma pessoa? Me ajuda a pregar. Pergunta para quem está ao seu lado: uma força fala? Você já viu uma força falando? Irmão, só quem tem capacidade de falar, dialogar, articular palavras são pessoas. Sabe por que o Espírito não é uma força e sim uma pessoa? Apocalipse capítulo 2 verso 7. Quem tem ouvidos, o que o Espírito, ele fala com a gente. E eu tenho certeza aqui nessa noite que você não veio me ouvir pregar. Minha voz não alimenta, minha voz não restaura, minha voz não batiza, minha voz não salva. Mas você veio ouvir a voz dele, porque a voz dele alimenta, restaura, salva, batiza, renova. Eu sou apenas o canal, mas a voz que está bradando aqui nessa noite é a voz do Espírito Santo. E sabe o que é que ele me autoriza a dizer aqui nessa noite? Toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. Sabe o que ele manda dizer para você nessa noite, jovem? 1000 cai ao teu lado, 10.000 cai à tua direita, mas tu não serás atingido nem atingida. Sabe o que ele manda eu dizer para você nessa noite? Não temas que eu estou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. E quem crê que ele está falando aqui nessa noite? O Espírito Santo é uma pessoa, mas não somente uma pessoa, ele é Deus. Nós somos uma religião monoteísta. Em que consiste o monoteísmo? Em acreditar que só existe um Deus. Só que junto conosco tem também o judaísmo e o islamismo. Só que há uma diferença entre o monoteísmo cristão e o muçulmano. Para os muçulmanos, Deus é uma pessoa só, que eles a chamam de Alá. Alá não é o nome próprio do seu Deus, como o meu é Diego. Alá é uma palavra árabe que traduzida para o português é Deus. Então para os muçulmanos Deus é uma pessoa só. E para nós, Deus é um mistério. Deus é uma trindade. Roger Walson disse o seguinte: que a trindade é um mistério. A doutrina da trindade pode ser explicada. E o Isib explicou a trindade da seguinte forma: Deus, ele consiste em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Esses 3 são iguais em seus atributos. A diferença está apenas em suas funções. Explica melhor, Diego. Explico. Assim como o Pai e o Filho possuem os atributos incomunicáveis da divindade, que são onisciência, Deus sabe de todas as coisas; onipresença, Deus contempla todos os lugares; onipotência, com Deus está todo o poder; presciência, ele sabe do final da história antes mesmo da história começar. Assim como o Pai e o Filho têm esses atributos, o Espírito Santo também tem os mesmos atributos. Por isso ele é Deus. Onde está a diferença, Diego? Nas suas funções. A gente entende isso no plano da salvação. No plano da salvação, Deus Pai amou o mundo de tal maneira que ali projetou esse plano e enviou o seu Filho para a terra para executar o plano da salvação. E agora
O Espírito Santo nos convence que esse plano é real, nos leva a Cristo e Cristo nos leva ao Pai. Não entendeu? Eu explico. O Pai projetou, o Filho executou e o Espírito Santo nos convenceu. Me ajuda a pregar aqui nessa noite. Segura na mão desse crente que está do teu lado aí, vai. Balança a mão dele, balança a mão dela e diz assim: fica à vontade para adorar o Espírito Santo nessa noite. Ele é Deus. Só quem veio adorar, levanta as duas mãos para o céu, vai. Dá para abrir a boca por 10 segundos e adorar a Ele nessa noite. Abra a boca, jovem, abra a boca, moça, abra a boca, rapaz. Hoje Ele está no culto aqui, nesse encerramento de congresso. Ele vai te encher. Só quem quer sair cheio, dá o teu melhor glória a Deus aqui nesta casa agora. Vocês não conhecem o Espírito Santo? Não sabemos quem Ele é. Vocês foram batizados em quê? No batismo de João. Aí Paulo disse: já sei. João batizou preparando o caminho para aquele que haveria de ver, isto é, Jesus Cristo. Desçam aqui nas águas aqui, que eu vou batizar vocês na autoridade do nome de Jesus. Saiam das águas agora. Faz uma fila aqui agora. Vocês agora vão conhecer alguém que vai mudar a vida de vocês para sempre. Nunca mais vocês serão o mesmo. Quem é Ele? Espírito Santo. Cadê Ele que não chega? Vai chegar agora. Sejam cheios do Espírito Santo. 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 Aí o Espírito Santo desceu e disse: opa, estão falando de mim na terra. Vou descer agora, descer agora, descer agora, descer agora, descer agora, descer agora. Mas eu não vou descer de mão vazia, não. Eu vou entregar agora línguas de fogo. E eu vou tomar Ele nas profecias aqui agora. Quem é que acredita que isso ainda acontece nos dias de hoje? Quem é que acredita que hoje é noite de Deus distribuir dons do Espírito aqui nessa noite? Não vou perguntar mais forte. Quem é que acredita que o Espírito Santo está descendo, trazendo os seus presentes aqui nessa noite? Abra a boca e receba a variedade de línguas. Abra a boca e receba a profecia agora. Abra a boca e recebe agora o que o céu está mandando. Eu te convido a abrir a boca por 10 segundos e receber o que o céu está mandando. Vai, 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 vai. Cadê os crentes pentecostal que ainda crê nesses negócios aqui? Perguntaram para mim: ô Diego, por que é que tu vive pregando, mandando o povo da glória? Deixa o povo da glória quando sente. Eu digo: eu vou te explicar porque eu mando o povo da glória. Porque os meus discipuladores disseram logo assim para mim: você agora é salvo, meu filho, agora vai buscar outra bênção, batismo no Espírito Santo. E eu disse: o que é isso? Revestimento de poder. Para quê? Para pregar o evangelho com ousadia. Como é que eu recebo? Você ora, Deus marca o dia e te batiza. Como é que eu sei que eu fui batizado? Você vai falar numa língua que não aprendeu na escola, mas seu Espírito vai colocar nos seus lábios. Aí eu disse: pronto, se a promessa é para mim, eu quero, irmão. Se o Pai tem a promessa para o Filho, eu vou buscar. Aí antes de descer nas águas batimais, Jesus me pegou e disse: desça aqui, nessas águas do Espírito agora. Como foi isso? Olha que coisa interessante. Eu fui pregar o evangelho na casa da minha tia. Minha avó estava partindo para a eternidade, estava bem doentinha, e o céu falou comigo e disse assim: vá na casa da sua tia e prega o evangelho para a sua família. E eu fui.
Fui na companhia do meu irmão Júlio, que ainda não era crente. Comecei a pregar naquele ambiente familiar. A mensagem começou a entrar nos corações, inclusive no coração do meu irmão. E ele chegou para mim, meu irmão, ele chama todo mundo pelo apelido. E ele chama-me também pelo apelido. Então ele disse assim: ô cabeça. Não sei porque ele me chama de cabeça, irmão, mas vamos deixar para lá, né? Cabeça, eu vou para a tua igreja hoje. Irmão, já comecei a comemorar dentro de mim. Eu digo, é hoje, Jesus. Aí eu fui, descemos do ônibus, eu e ele, se arrumamos e fomos para o templo. Sentei lá no conjunto dos novos convertidos. Ele sentou do meu lado e o culto não era um congresso como esse, um ambiente preparado para essas coisas. Era o culto de missões. Na minha igreja o culto de missões é um pouco travado. Eu explico por quê. Os hinos são missionários, a responsabilidade missionária está na mensagem, e nem sempre a igreja reage nesses tipos de mensagens. Mas nesse dia Jeová disse: vou quebrar o protocolo. A igreja é minha e eu mando poder quando eu quero. Não tinha nenhum pregador de fora, nenhum cantor especial, irmão, mas quem pegava no microfone, pegava banhado no azeite. E o dirigente do culto pegou o microfone e disse assim: abra a boca da glória, que Jesus vai te batizar com o Espírito Santo. Irmão, eu estava caladinho me comportando, porque meu irmão estava do meu lado. Mas quando a palavra foi liberada, eu disse: sabe uma coisa, é comigo que ele está falando. Vou começar a dar glória a Deus e aleluia, é agora. Mas Diego, você estava sentindo para dar glória a Deus? Eu não dou glória porque sinto, eu dou glória porque eu sei quem Ele é. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quer mais para abrir a boca? Alfa, ômega, princípio, fim, aquele que é, que era, que há de vir, todo poder. Quer mais um pouquinho para adorar? Ele é Cordeiro de Deus, leão da tribo de Judá. Ele é o Deus da igreja. Só quem sabe quem Ele é, levante essa mão aí para adorar a Ele. Eu dou glória porque eu sei quem Ele é, não é porque eu sinto, não. E eu dou glória, sabe por quê? Naquele dia eu dei glória porque Jesus não batiza ninguém de boca fechada. Diz aí para esse vaso que está do teu lado, que quer receber poder, diz aí para ele: Jesus não batiza ninguém de boca fechada. Diga para ela aí, diga, para ver se ela entende o mistério dessa noite. Etecamassúria, erebacala totebacala seca torrevavá, iribicote leva soterevavá. Quem já entendeu que o segredo dessa noite é dar glória a Deus e aleluia? Quem entendeu? Eu estou sentindo que Deus quer tomar essa casa, é aqui agora. Levanta as duas mãos para os céus. Dá para abrir a boca por 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. Que Deus vai tomar essa casa aqui agora. Abra a boca. Abra a boca, obreiro. Abra a boca, obreira. Abra a boca, jovem. Abra a boca, rapaz. Porque hoje é glória subindo e fogo descendo. Hoje é adoração subindo e fogo descendo. Eu vou esperar você adorar, vai. Cadê quem quer receber poder aqui desse? É hoje. É hoje, terecalaço. É hoje. É hoje, Aracamassai, é hoje. Aracamassurimicara, é hoje. Você que está aí nas galerias, seja visitado agora pelo Espírito Santo. Você que está aqui embaixo, receba o poder do Espírito Santo agora. Enquanto você adora, a casa vai ser tomada pela unção do Espírito. Obedece o profeta aqui nessa noite, obedece.
Se tu conhece quem está do teu lado, segure na mão dela, segure na mão dele, por favor. Balance essa mão dele, balance a mão dela até ela ficar irritada. E diga assim: é hoje que Deus quer te encher. Diz assim para ela: dá lugar, vaso. Dá lugar, vaso. Eita Jesus de Nazaré. Cadê os vasos que estão aqui nessa casa? Abra a boca para ser cheio. Vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar. É hoje, é agora, é agora, é agora. Onde tem um crente querendo ser cheio, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Eu vou parar de pregar só para você receber. Irmão, eu estou me controlando aqui, porque o meu prazer hoje, minha vontade é sair no meio de vocês aí, derramando esta unção, este azeite. Uribixá, Xuribicamassai, Uribicamassúria. Moças que estão aqui nesta casa, recebam a unção de Deus agora. Rapazes, sejam tocados agora, 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 Espírito Santo. O ambiente é teu, fica à vontade. O ambiente é teu, fica à vontade. O ambiente é teu, fica à vontade. Só quem quer receber essa unção nessa noite, fica de pé comigo adorando a Deus, vai. Deus vai tomar os vasos dessa casa agora. Deus vai começar a visitar agora com línguas de fogo. Abra a boca agora e receba renovo das línguas. Abra a boca agora e receba renovo das línguas. Abra a boca agora e receba profecia. Abra a boca agora e receba variedade de línguas. Abra a boca agora e recebe profecia. Abra a boca agora e recebe variedade de línguas. Eu já estou partindo para o final, mas o céu está dizendo: hoje eu quero derramar dos dons do meu Espírito sobre esta juventude. Deixa eu ver quem quer receber. Deixa eu ver quem quer. Oh meu Deus, vai Jesus. É Ravá. No meio dessa unção, Jesus está desentupindo veias do coração. No meio desse derramamento de poder, Jesus está curando enfermidades. Caroços começam a desaparecer aqui agora. O céu está falando comigo dizendo: eu rasguei o atestado de óbito hoje. Está cancelado o funeral. O meu espírito de vida está na casa. Terra vaz. Só quem crê, irmãos, abre essa boca para dar glória para Ele. Posso pedir para eles cantarem uma canção?
E o povo espalhando, dizendo que esta geração está morta. Está morta nada, meu filho. Está mais viva do que nunca. Está mais viva do que nunca. Está mais viva do que nunca. Revassúria, ele que me falha. Vai ter gente que não vai querer compromisso com o Espírito, mas ainda tem remanescente aqui em Mauá que está pedindo: enche-me, Deus. Deixa eu ver quem quer sair daqui cheio. Só quem quer. Joga essa mão pra cima e vai. Dá um brado de glória a Deus bem forte aqui nessa casa. Prepara uma canção com eles. Uma canção. Prepara a canção aí para vocês cantarem. Oh glória. Seramacanda Rai. Orimevasso. Eita, Jesus vai tomar. Jesus vai tomar esses vasos que estão encostados aí na parede. Recebe poder aí, meu filho, vá. Jesus vai tomar esses adolescentes aqui na frente. Abra a boca agora que vai descer fogo na casa. Abra a boca que vai descer fogo na casa. Abra a boca e canta, porque hoje vai. Os desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se o som e dos quatro cantos o vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de Cadê os vasos que já estão recebendo essa labareda de fogo que está aqui nessa casa? Eita, me embaçar na cara. Jesus vai começar a batizar aqui agora. Vai. Vai adorando aí. Vai orando aí pela tua amiga que não recebeu poder ainda. Jesus vai descer aqui para batizar. É hoje, Jesus. Vai. Revassai. Revassai na candarai. Eita, Jesus, desce da casa, Jesus. Quero ouvir sua voz, vai. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa Mais forte, mocidade, vai. como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Enche-me. Vem com teu fogo, desce tua chama, sobre o teu vento, vem eu te clamo. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Vai, Jesus, enche essas duas hoje aqui, Jesus. desce tua Terra chama, vassoura, bacana, la vassoura, e becana. aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Enche-me até transbordar. Vai transbordar é agora, meu filho. Glória, Sejam cheios. derrama sua glória. Cheios. Enche-me Ore de calaça, teca, vassoura, bacana, la até voz. transbordar. Meu Deus do céu, eu vou dar lugar na terra. Chora, bacana, vassoura, bacana, laia. Receba o poder. Receba o poder. Receba o poder. Receba o poder. Pega essa unção. Pega esse poder. Pega essa unção. Pega esse poder. Vai. Eu quero ouvir tua voz.
Eu preciso encerrar nessa noite. Estou me sentindo em casa, viu? Nessa noite Jesus me batizou com o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Mas na hora do convite, meu irmão aceitou a Jesus como seu Salvador. Eu nunca mais esqueci essa cena. Meu irmão vindo à frente e eu com as mãos sobre os seus ombros, falando em línguas pela primeira vez na vida. Jesus ainda faz. Ele salva e batiza com o Espírito Santo e com fogo. Vou repetir: Jesus ainda salva e batiza com o Espírito Santo e com fogo. Vou dizer pela terceira vez: Jesus salva e batiza com o Espírito Santo e com fogo. Deixa eu ver quem crê aqui. Levanta essa mão e dá um brado de glória para Ele. Eu preciso fazer isso nessa noite. Você se sente à vontade? Você conhece essa pessoa que está do seu lado? Dê um abraço nela nessa noite, dê. Mas não solte ela agora não. Só solta quando estiver cheia, vai. Porque neste abraço Jesus vai renovar os vasos aqui. Neste abraço Jesus vai tocar aqui agora. Seja cheia do Espírito Santo agora. Seja cheio do Espírito Santo aqui agora. Seja tomado agora em línguas espirituais agora. Jesus, toma agora a mocidade de Mauá no poder, Jesus. Toma agora no poder, 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 no poder do Espírito, no poder do Espírito, no... Eita Jesus. Toma agora no poder, toma agora no poder, toma agora no poder, toma agora nas línguas, toma agora no poder. Toma agora no poder, no poder, no poder, no poder, no poder. Enche
Senhor está falando para você, Jordan, para sua esposa, que Ele recebeu o trabalho que vocês fizeram com essa juventude. Uma grande porta irá se abrir, e eu estou entrando contigo nessa porta. Eu sou contigo, diz o Senhor. Quem recebeu a porção do Espírito aqui nessa noite, diga glória a Deus. Mas eu preciso saber se nessa noite tem alguém afastado da casa do Senhor, que quer voltar hoje para Jesus. Hoje, agora. Seu lugar é aqui. Onde está a primeira vida que vai aceitar a Jesus como Salvador? Tem pessoas, está chegando a primeira. Venha jovem, venha. Oh glória, oh glória, oh glória. Jesus está trazendo, vem. A primeira chegou, cadê a segunda vida que vai aceitar a Jesus como seu Salvador? Os pescadores de almas, corram. Então não é só a primeira, é a segunda também, nem a segunda, a terceira está chegando aqui nessa noite. Cadê a quarta? A quarta está chegando aqui, a quarta. A quinta está chegando aqui. Meu Deus do céu, vou perder a conta aqui hoje. A sexta. Você está calado, mas o céu está em festa. Olha o que Jesus está fazendo. Ô glória, se eu fosse você eu dava glória. Jesus vai salvar centenas aqui. Venha meu filho. Venha receber Jesus como Salvador. Venha. Tá vindo mais jovem. Venha. Chegou mais aqui, ó. Glória a Jesus. Tá chegando mais ali no corredor. Venha, meu filho. Venha mesmo. Venha aceitar Jesus como Salvador. Venha, meu filho. Venha. Oh, glória a Jesus. É noite de salvação. Jesus batiza, mas também salva. Prepara uma canção aí pra gente estar na guerra. Olha quem está chegando ali, ó, aceitando Jesus como Salvador. Mais dois ali, vem meu filho, venha meu filho. Isso. Terra chorebecavar. Vocês sabem aquele de Jesus? Vem pra cá. Aquele anuncia Jesus, fala o nome de Jesus. Eu sou ruim de música. Clame pelas ruas o nome de Jesus. Jesus está querendo salvar mais pessoas aqui. Tem pessoas aí na galeria. Escute só, que Jesus está dando a última oportunidade para você. Desça com pressa. Eita Jesus. Tá chegando mais vidas aqui, venha, traga mais. Vamos cantar essa daí mesmo, bora. Olha ali, enquanto a gente canta, Jesus está salvando mais. Traga mais vidas. Eita Jesus. Canta que Jesus vai salvar mais. Tá chegando mais aqui, ó. Jesus vai curar de depressão hoje aqui. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos. Solta ela agora, Satanás. Liberte essa moça agora, Satanás. Cai as correntes. Venha, moça, venha. Em ti confiarei.
Xarabaçoreva. Eu sei que Ele vai. Tá faltando você. Um dia voltarás, os braços buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vou encerrar agora, por favor. As pessoas que estão se reconciliando com Jesus, voltando para a presença dele. As pessoas que estão aceitando Jesus pela primeira vez, eu quero que dê um passo aqui à frente, por favor. E aqueles que estão acompanhando, fiquem para trás. Aqueles que estão voltando para Jesus, vem aqui mais à frente, venha. Você que está voltando para Jesus, fazendo sua aliança com Jesus, pode vir, meu filho. Não tenha medo não, venha. Venha, traga essa pessoa que está voltando para Jesus aí, vá. Glória a Deus, venha, venha, venha. Isso. Isso, vai trazendo, vai trazendo. Vai trazendo, para a gente saber quanto é. Traga para frente, traga para frente, traga para frente. O Espírito falou aqui comigo, dizendo que tem uma pessoa aqui, desse lado aqui, meu lado direito, que precisa descer da galeria agora, porque o espírito de morte está lhe rondando, e você não sabe mais o que fazer. Eu sei o que você deve fazer. Vir aqui à frente e entregar a tua vida a Jesus. Eu não posso demorar, mas eu vou esperar chegar. Quando chegar, você dá um brado de glória a Deus aqui. Irmão, vocês não estão crendo no mistério, não, irmão? Se chegar, vocês dão um brado de glória a Deus. Então aguarda aí, fique tranquilo. Vamos esperar chegar. Eu vou entregar o microfone, mas vai chegar. Venha, eu estou lhe esperando. Oh glória. Traz pelo corredor do meio que fica mais bonito. Traz pelo corredor do meio. Traga pelo corredor do meio. Traga pelo corredor do meio. Corredor do meio. Corredor do meio. Tá chegando. Abra a boca para dar glória. Tá chegando. Vem. Enquanto elas estão chegando, você vai dando brado de glória a Deus. 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 Vai dando...